Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 118, ainda relacionada ao quarto mandamento. A pergunta é a seguinte: por que é o mandamento de guardar o sábado, ou seja, o dia do Senhor, pensando aqui na mudança que houve do Antigo para o Novo Testamento, dentro do plano redentor, da história redentora, e o Senhor Jesus ressuscitando no primeiro dia, então foi alterado o marco, né, do povo de Deus, o dia que marca a vida da igreja do Senhor Jesus. Então, por que é o mandamento de guardar o sábado, mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Porque ele se dirige a líderes, né, quando ele dá essa ordenança. Bom, a resposta é a seguinte: o mandamento de guardar o sábado é o mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos a embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. Ou seja, por que Deus dirige aos líderes quando se trata de guardar o dia do Senhor? Todos os mandamentos são para todos, mas quando se trata do dia do Senhor, ele de uma forma especial se dirige realmente aos líderes. Bem, o mandamento está em Êxodo 20, versículo de 8 a 11. E no versículo 10, observe que, bem especialmente, ele fala como se estivesse se dirigindo a um chefe, né? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Veja, nem tu, e aí veja, é o chefe, nem o teu filho. Opa, então esse tu é um pai. Nem a tua filha. Perceba? É o chefe da família. Por isso que tem o seu filho e sua filha. Nem o teu servo, nem a tua serva. Então ele não só é pai, mas ele também pode ser dono de escravos. Ou seja, pensando na época em que a escravidão estava presente e as pessoas tinham escravos, então observe que ele era senhor de escravos, ou poderia ser, né? Então está falando para o chefe. Nem o teu animal, então uma pessoa que poderia ter propriedades e ter animais nela, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Pessoas que estavam recebendo outras, né? Então, estava hospedando um forasteiro e a pessoa que estava dentro de sua casa, digamos que ela hospedou alguém por um mês. Essa pessoa que estaria dentro de sua casa estava debaixo da responsabilidade do chefe da casa. Então, ela teria que se adequar à casa, se adequar aos seus hábitos, e seus horários, suas leis. E então, no que diz respeito ao guardar o dia do Senhor, quem estava dentro da casa também deveria guardar. Por quê? Poderia ser uma pessoa de uma outra religião, digamos. Mas por que ela deveria guardar? Porque uma vez que ela estava debaixo daquele teto, então ela deveria também seguir as leis daquela casa, né? Então ela deveria obedecer, portanto, aos mandamentos do Senhor. Então veja que realmente o mandamento é dirigido ao chefe, né? A alguém que é cabeça da família, cabeça do clã, né? Alguém que tem a responsabilidade sobre todo um povo, um grupo, né? Então essa é a ideia. E a pergunta é por que então é dirigido a eles? E é dirigido a eles, resumindo, antes de nós vermos outras ponderações, porque eles têm o dever e o direito de transmitir para os que são seus liderados o mandamento, né? E fazê-los obedecer. Por exemplo, o pai, né? Fazer os seus filhos obedecerem ao mandamento do Senhor. E dessa forma, uma vez que se dá para o cabeça, os outros vão ter que seguir, né? Então é uma questão de até tornar mais eficaz o mandamento dentro de cada grupo, né? Mas além disso, a resposta também trata de uma questão importante, é que às vezes o chefe é o problema. Ou seja, se ele não estiver atento, ele pode fazer aquilo que é comum.
e que nós inclusive falamos em perguntas anteriores, que descanso e lazer torna-se um benefício de pessoas que estão acima de outras, em classes superiores, né? Os mais bem-sucedidos. E as pessoas mais pobres costumam ser prejudicadas quanto ao lazer e o descanso. Então, por quê? Porque a pessoa que é o chefe ou o dono, ela descansa e manda o outro trabalhar no seu lugar. Então, ela tem o direito de descansar, mas os outros não. Então, como o ser humano tende a ter essa visão, que é uma visão errada, porque o mandamento de descansar é universal, tornando, portanto, todos os homens com igual direito, nesse caso, especificamente, ao descansar no Senhor. Então, ordenar ao chefe não é só fazer com que ele ensine os outros, mas exigir que ele trate os outros com o mesmo direito. Então, não deixar que o chefe, né, se beneficie do descanso, mas deixe o outro sem o benefício, né, que seria um problema. Então, para a gente refletir melhor todas essas questões, vejamos alguns pontos. Né? Primeiro, desde a criação, Deus trabalha com a liderança. Né? Então, realmente, desde o início, Deus escolheu homens para liderarem. Lembre-se que a Escritura ela mostra que a escolha tem que vir de cima. Lembre-se que, por exemplo, Cristo, ele é o Senhor, o herdeiro do trono, mas isso veio do Pai, não foi o povo quem colocou. Então, dentro da Escritura, tudo tem que partir de alguém maior. E como não existe ninguém maior do que o próprio Deus, tudo parte dele e então as pessoas escolhidas por ele são designadas a fazer a sua vontade. Então não existe ninguém maior do que Deus, portanto tudo parte dele. Né? Em nossos dias, por causa da democracia, então as pessoas são empoderadas e essa ordem natural de que o maior é quem designa o menor, termina se corrompendo, né? E, portanto, não há um respeito devido, um reconhecimento devido àqueles que, inclusive, assumem liderança, porque o povo entende que ele é maior do que a própria liderança, tendo em vista que é o povo que termina escolhendo. Então veja que existe um problema dentro do sistema democrático, né? Por causa dessa desordem que há na relação entre líder e liderado. Né? Então, Deus escolhe pessoas. No princípio, lá no iniciozinho, Deus criou primeiro Adão para ser o cabeça da família. 1 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o homem foi criado primeiro, sinalizando que Deus queria que o homem fosse o cabeça do lar. Então, Deus propositadamente fez o homem, depois fez a mulher. Não foi por acaso isso. Isso era para sinalizar que o homem deveria ser o líder da família, o cabeça da família. Não para oprimir, não para maltratar, não para se aproveitar, mas para conduzir segundo a vontade do Senhor. Basta olhar para Cristo, porque de fato essa é a relação. Homem e mulher, a relação é Cristo e a igreja. Né? E quando nós olhamos para a relação Cristo e a igreja, nós temos Cristo sendo o cabeça, sim. A igreja tem que obedecer, tem que se submeter a ele, mas ao mesmo tempo, Cristo deu a vida pela igreja. Então, a ideia não é liderar para benefício próprio, mas é liderar para abençoar da forma correta, ou seja, para conduzir da forma correta o outro. Né? Então, o propósito é dentro da santidade, né? Dentro do amor, dentro daquilo que são as virtudes. Né? Então, nós encontramos em Gênesis 2, 15 a 17, Deus dando mandamentos para Adão, mas não tem Deus dando mandamentos para Eva. Ah, só Adão tinha que obedecer? Não. Adão recebeu os mandamentos e transmitiria para Eva. Então a questão é, todo mundo deveria obedecer os mandamentos. Lá no Éden, Adão e Eva. Mas o líder recebeu a ordem da parte de Deus, ou seja, o maior deu a ordem ao menor, e esse menor deveria dar ordem aos seus dependentes, aqueles que estariam debaixo de sua liderança. Isso, inclusive, é praticado, né? Porque o ser humano tem a lei do Senhor guardada em seu coração, em linhas gerais,
O ser humano foi feito à imagem de Deus. E isso é praticado na sociedade ou nas civilizações. O maior lidera o menor, que lidera o outro, que lidera o outro, ou seja, quando há vários grupos, né? Então sempre parte do maior e vai passando para os outros, né? E não pula, né? Não é o maior pulando para o último, é o maior vai para aquele que está diretamente relacionado a ele, e esse transmite para o outro que está diretamente relacionado, e assim vai, né? Então é natural isso aí. Então, nessa relação, então o maior é a fonte, a origem de tudo, né? E foi Deus que então deu o mandamento para Adão, e Adão deveria transmitir esse mandamento para sua esposa e para o restante também, né? Deus chamou Noé e lhe deu ordenanças. Em Gênesis 6, veja, toda a casa de Noé foi salva. Sim, seus filhos, a esposa de cada um, todo mundo foi salvo. Inclusive, devemos entender que todos participaram da construção da arca. Não deveríamos de forma alguma pensar que Noé sozinho construiu a arca e ficaram seus filhos e as mulheres, né, olhando Noé trabalhando sozinho. Todos participaram do trabalho, mas a ordenança foi dada só a Noé. Deus não chamou toda a família e disse assim: olha, família de Noé, é o seguinte, eu vou destruir o mundo por causa da maldade e a violência que ficou insustentável e precisamos recomeçar tudo de novo. Então, todos vocês façam o seguinte. Não foi o que aconteceu. Deus chamou Noé e deu a Noé todas as ordens, e Noé transmitiria para a sua família tudo o que Deus havia dito. Então foi essa a forma como aconteceu. De modo semelhante, nós encontramos em Abraão também Deus chamando apenas o cabeça, né, o líder da família, e transmitindo para ele a vontade, né, a vontade do Senhor. E em Gênesis capítulo 18, nos diz assim o Senhor para Abraão, versículo 19. Ele diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus escolheu Abraão. Toda a família, todo o clã, todos tiveram que ir junto, né? Porque ele era o chefe. Então, o que Deus disse para Abraão, então todos tiveram que obedecer. E não só ele e todos daquela geração, mas o que Deus deu como ordem para Abraão deveria ser transmitido adiante também. Deveria ser transmitido para os filhos, e assim os netos, e assim por diante. Ele escolheu o chefe do clã, e todos os demais deveriam seguir aquilo que Deus falou para Abraão. Então, observe que Deus trata com homens que ele escolhe para transmitir aos demais. Como eu disse, é difícil hoje se assimilar isso, porque vivemos numa sociedade empoderada por causa da democracia, em que o povo entende que a autoridade está sobre o povo, né? Em que todo mundo tem igual poder, igual autoridade, e apenas designa alguém para ser o funcionário do povo. Na verdade, liderança em nossos dias, inclusive, diga-se de passagem, dentro também de outras instituições, não só pensando numa nação, mas, por exemplo, a igreja, percebemos que as pessoas veem que aquele que está exercendo algum cargo, ele é só um funcionário do povo, né? É assim, inclusive, que se fala bastante nas mídias, quando é época de eleição, responsabilizando e conscientizando o povo em relação ao voto. Bom, o voto tem que ser consciente, é o sistema que temos. Todavia, existe um problema. E o problema é que há uma desordem, né, nisso. Há uma visão equivocada sobre a ordem das coisas, né? E então por isso que quando chega na igreja, o povo acha que manda no pastor. Ele não é visto como um homem escolhido por Deus para conduzir o povo, né? Como foi com Moisés, como foi com os apóstolos, como outros pastores. Não é visto desse jeito. É visto
como alguém escolhido pelo povo para fazer a vontade do povo. Então cria uma balbúrdia, como nós temos visto dentro das denominações, por causa da falta de uma visão bíblica sobre liderança. Isso por causa da democracia, que é o sistema atual de empoderamento do povo, criando, portanto, uma nação de pessoas que acham que podem e devem fazer o que quiserem da vida, porque são eles a autoridade máxima sobre tudo, né? Então, você pesquise melhor à luz da Escritura e verá como, de fato, é um sistema cheio de dificuldades e problemas. Mas, seguindo em frente, encontramos também Moisés, inclusive na revolta de Corá, em Números 16, nós temos todo um clã se revoltando contra a liderança de Moisés e, veja, de cima parte a correção. Veja, não foi Moisés que se defendeu, nem houve um diálogo entre as pessoas para ver se estava certa a questão, veio de cima. Porque quem escolheu Moisés foi o próprio Deus. Então, de cima veio a defesa, né? Por isso, inclusive, que sempre colocamos diante de Deus quando rebeldes aparecem, achando que, por causa do empoderamento, eles então têm o direito a exercer a autoridade, a revelia dentro da igreja. Então, recorremos a Deus porque Ele escolheu. Então, é dele que tem que partir a defesa. E aí Deus mesmo castiga, né? E então a terra se abre e leva todo aquele clã rebelde na rebelião de Corá. E vem de cima, porque Deus é quem escolhe. Bom, Deus escolheu homens para governar seu povo. Então, temos no período dos reis, né, toda uma sequência de reis que vão governar, mas partiu de Deus, porque foi Deus quem escolheu. 1 Samuel 16, nós vamos ter Davi sendo escolhido para ser o rei. E Deus escolheu não só Davi, mas a sua descendência. Então, quem decidiu que seria Davi e sua descendência foi Deus, né? Não foi o povo, não foi uma escolha dentro de um sistema como o de hoje, né? Em que o povo é quem decide quem liderará o próprio povo, né? Então, alguém maior decidiu quem estaria conduzindo o povo. Então, Deus decidiu, e assim foi com a monarquia dentro da dinastia davídica, né? E também no Novo Testamento. No Novo Testamento não é diferente. E em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo falando como Deus graciosamente dispôs para liderar o seu povo, né, de homens que devem cumprir a vontade do Senhor. E ele diz em Efésios 4, versículo 11, que ele mesmo concedeu, esse ele mesmo é Cristo, é o próprio Senhor, né? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então observe que o apóstolo Paulo diz que vem de cima a escolha daqueles que vão conduzir o povo na palavra de Deus para a glória de Cristo. Então, por isso que é dado ao maior o mandamento para que todos obedeçam, para que ele transmita adiante e para que ele mesmo cumpra e não termine servindo de pedra de tropeço para os outros, né? Porque se ele usufruir dos benefícios do mandamento, mas não deixar os outros, né, se beneficiarem, então obviamente haverá quebra do mandamento, como nós falamos, né? Bem, segunda questão, a liderança do Antigo Testamento aponta para Cristo. Profetas, sacerdotes e reis representavam Cristo, o cabeça de toda a criação. Ou seja, o chefe está representando o próprio Senhor. Então, cuidado, claro, com essa ideia de representação, para não atribuir a este uma autoridade além, né, do que é devido, né? Mas a ideia é que, em cumprir a vontade do Senhor, esses líderes estariam representando o Senhor entre os liderados. Tanto que Moisés, né, em capítulo 7 de Êxodo, é chamado de Deus. Ele diz assim: você será como Deus e Arão, seu profeta. Qual era a ideia?
é que ele falaria com o próprio Deus e Arão seria o seu mensageiro falando ao povo. Então, ali nós temos duas coisas. Primeiro, a autoridade que Deus deu a Moisés. E segundo, o papel que o profeta tinha, falar ao povo a palavra de Deus. Então, observe que essa representação é que faz, inclusive, com que o líder ele tenha autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele representa o próprio Deus cumprindo a vontade de Deus. Não é assim, eu falo o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. A ideia é, por representar o Senhor, eu tenho que transmitir a palavra do Senhor. Então, ele se dirige ao líder para que ele cumpra esse papel e os outros, então, obedeçam. Então, ele transmite a esse líder, esse chefe, né? Também devemos pensar no fato de que Cristo é a cabeça da igreja e escolheu seus instrumentos. Ou seja, não só no Antigo Testamento os líderes apontavam para Cristo, então observe que tem um propósito tipológico, né, dentro da história da redenção, o líder apontar para o Senhor Jesus, por isso ele deve ser fiel, né, tanto na transmissão quanto no cumprimento dos mandamentos, como no Novo Testamento, Cristo é a cabeça e ele é quem escolhe os seus instrumentos, né? Então, o que acontece? Aqueles que são a liderança neotestamentária deveriam servir fielmente a Cristo, né? Pastoreando a igreja. Logo, a igreja deve obedecer os líderes em Cristo. Então, é transmitido para eles a palavra para que eles transmitam à igreja. Em Apocalipse isso aparece bem direitinho, né? Porque em Apocalipse, as 7 cartas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, elas são dirigidas ao anjo da igreja de Éfeso. Então, elas são dirigidas ao anjo, é a palavra mensageiro. Então, considerando que anjo e mensageiro é a mesma palavra, certo? Então, podemos dizer que ele estava dando a palavra ao mensageiro que transmitiria a palavra para a igreja. É tratado como o pastor porque ele é o mensageiro que leva a mensagem. Então, ele era aquele que levaria para a igreja a palavra do Senhor. Tanto que o livro deveria ser lido para todos. Logo no início, inclusive, ele diz, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Inclusive, esse singular, o que lê, fala da pessoa que está à frente. Né? Alguém está à frente lendo a mensagem, o livro, a palavra de Deus, para que o povo ouça. Né? Lembrando, inclusive, que não havia uma Bíblia na mão de cada pessoa, porque livros eram rolos, eram grandes. Né? Então, o máximo era um livro por igreja. Né? Então, eles teriam alguém responsável por transmitir a mensagem. Então Deus dá a mensagem ao mensageiro e o mensageiro transmite a mensagem para a igreja. Né? Então, no Novo Testamento isso acontece também. Então, portanto, os mandamentos são dirigidos aos líderes para que os cumpram e façam os liderados cumprirem também. Então, é importante as duas questões. A transmissão, né? Quem recebe é o líder, né? Ele recebe a mensagem para quê? Para que ele transmita adiante. Mas para que ele cumpra também. Então, são duas questões. Ele tem que cumprir e ele tem que transmitir. Esse cumprir não é só ele praticar, mas ele tornar possível a prática. Né? Porque no que diz respeito ao dia de descanso, se ele é o chefe de uma empresa e ele descansa, mas bota os funcionários para trabalhar, então ele não está cumprindo. Porque na verdade ele está só se beneficiando por meio se aproveitando do outro, né? Então, ele precisa, de fato, cumprir dentro da visão de que há pessoas debaixo de sua responsabilidade. Ou seja, ele tem uma visão mais corpórea. Né? Assim, cumprir o mandamento não é ao indivíduo, mas ao corpo. Né? Então, todos têm que cumprir o mandamento. Logo, aquele que está em cima deve transmitir e colocar em prática, possibilitando a prática também. Então, você que é chefe, você que é proprietário, você que tem funcionários, você que tem pessoas sob sua responsabilidade, reflita sobre o mandamento, que é um direito
universal. Então significa que não só você tem o direito de se beneficiar dele, descansando em Deus, descansando o corpo, a mente, o coração, descansando no Senhor a sua vida, como os outros que estão debaixo da sua liderança também têm o direito de descansar, de desfrutar desses benefícios. Então faça com que o mandamento seja praticado por todos, né? Transmitindo adiante e dando a oportunidade para que eles desfrutem do mandamento também. Vamos orar então. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas tuas mãos, pedimos tua graça para que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos do Senhor sempre. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham um bom restante de dia.